Fala, minha família Caipora! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 3 de março e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Um pouquinho atrasado, mas eu consegui gravar e trazer os jogos para vocês. Beleza, galera? Trago para vocês os nossos resultados dos palpites do dia 1º de março, tá? Com continuidade desses resultados dos jogos que faltaram. E os únicos jogos que tivemos os Reds foram o jogo do Mônaco contra o Paris Saint-Germain e a Lazio contra o Milan, tá? O Paris Saint-Germain empatou 0 a 0 com o Mônaco, a bola não saiu do meio campo e as finalizações sem objetivo nesta partida, tá? Mesmo com 89% de posse de bola do Paris Saint-Germain, ele não conseguiu chegar ao gol, beleza? E já o Lazio contra o Milan, nós tivemos um posicionamento muito bom da equipe do Milan. Venceu por 1 a 0 a partida, mas não conseguimos atingir o 1,5 gols, tá? A Lazio estava muito bem postada na sua defesa e sofreu apenas um gol, beleza? E no jogo do APR, aquele jogo com um erro de apontamento nosso, deu green, beleza, galera? Eu trago para vocês os resultados parciais dos palpites de hoje, galera. Eu trago para vocês o Caconem United contra o Porto, tá? Foi 0 a 0, mesmo jogando fora de casa, o Porto pressionou bem e não conseguiu chegar ao segundo gol, beleza, galera? Por isso não tivemos um 1,5. Já o Al Hussein contra o Al Sadd, tivemos o Al Sadd se defendendo muito bem e, por sorte, conseguiram achar um gol no segundo tempo, o Al Hussein, tá? Então foi 1 a 0 esta partida. Já no jogo do Sporting Cristal Atlético Grau, que decepção. Um jogo muito feio, jogo muito mal, venceu por muita sorte, achou o golzinho ali no segundo tempo, beleza, galera? Já o The Strongest, tivemos a vitória de 2 a 1, mas no primeiro tempo ele amassou o Tomayapo e não conseguiu marcar um gol. Foram muitas finalizações para fora, beleza, galera? Já no jogo do Larne contra o Newilton, tivemos uma vitória de 4 a 1 do Larne, mas ele não conseguiu vencer o primeiro tempo. A equipe teve muita dificuldade, beleza, galera? Mas com as substituições ela conseguiu marcar os gols e venceu essa partida por 4 a 1, beleza, galera? Já no jogo do Glentoran contra o Ballyclare, tivemos uma vitória de 2 a 0. O Glentoran jogou num salto alto, beleza, galera? Ele não quis marcar mais gols, sabia que a partida estava ganha, tá? Então não pressionou muito para não desgastar muito os seus jogadores. Beleza, galera? Então, esses palpites foram 36, com 26 greens e 8 reds, tá? E 2 jogos ainda irão acontecer. No último jogo que tivemos um red foi do Nottingham Forest contra o Liverpool, tá? O Liverpool amassou demais a partida e o Notts estava com uma defesa muito boa, segurou bem até os finais e tomou o gol. E o Liverpool acabou vencendo, beleza, galera? Então são esses os palpites que eu trouxe para vocês, tá? Do dia 2 de março, beleza, galera? Então vamos lá, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe um like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que está achando do nosso canal, beleza? Sugestões são muito bem-vindas. Valeu, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 3 de março. Bora pra intro! Bora, galerinha, iniciar nossas análises aqui então. Eu trouxe a partida da CONCACAF Gold Cup feminina. Trouxe Brasil contra a Argentina, beleza? Separei over 2,5 gols para essa partida. O Brasil tem 90% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos, enquanto a Argentina tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Brasil, beleza? E a média de gols é de acima de 4,5 gols. Verificando em séries, o Brasil vem vencendo há 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Brasil venceu largado todas as partidas, beleza, galera? E todas as partidas ultrapassamos os 2,5 gols. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, o Brasil tem vários jogos com mais de 2,5 gols e a Argentina vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos. Então eu acredito que para as partidas nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora em Hong Kong, separei Le Mans Warriors versus Researchers Capital. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Por que eu separei isso? O Le Mans tem 91% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Researchers tem 22%. No histórico são 6 jogos com 6 vitórias do Le Mans e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Le Mans tem 5 jogos sem derrotas e venceu 4 deles, enquanto o Researchers vem perdendo a 4 partidas.
Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Le Mans em 3 das últimas 4 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Le Mans vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei o Wellington Phoenix versus Adelaide United. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Wellington Phoenix tem 50% de probabilidade de vitória, é o primeiro colocado do campeonato, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Adelaide tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Wellington Phoenix, 15 empates e 23 vitórias do Adelaide. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Wellington Phoenix vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Adelaide vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Wellington Phoenix, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora Brisbane Roar versus Melbourne Victory. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Melbourne Victory tem 46% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Brisbane tem 33%. Verificando no histórico, são 24 vitórias do Melbourne, 11 empates e 19 vitórias do Brisbane. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Brisbane vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Brisbane, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols em quase todas as partidas. Justamente por esse motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para essa partida, beleza? Próxima partida agora no Peru, separei Clube Cienciano contra Carlos Manucci. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Cienciano tem 71% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Manucci tem 22%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Cienciano, 2 empates e 5 vitórias do Manucci. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Cienciano vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Manucci vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cienciano, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Equador, separei Barcelona de Guayaquil contra Ibabura Sporting. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Barcelona tem 75% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ibabura tem 61%. No histórico são 5 vitórias do Barcelona, nenhum empate e 3 vitórias do Ibabura. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Barcelona vem fazendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Costa Rica, separei Deportivo Saprissa contra San Carlos. Separei essa partida com vitória ou empate para casa. O Saprissa tem 58% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O San Carlos tem 67%. No histórico são 26 vitórias do Saprissa, 15 empates e 14 vitórias do San Carlos. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o San Carlos vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate para o Saprissa em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Saprissa vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o San Carlos fora de casa, ele não vence muitas partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora na Andorra, separei Esperança da Andorra versus Atlético Clube Scouts. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Atlético Clube tem 90% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Esperança da Andorra, ele tem 17%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Atlético e a média de gols é de 4,5 gols. Verificando em séries, o Esperança da Andorra vem sem vitórias nos 5 jogos que jogou e perdeu 4 deles, e o Atlético vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Atlético nas 2 partidas disputadas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético vem vencendo o primeiro tempo a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Ararat Armênia versus Van. Separei essa partida na Armênia
com casa para marcar o primeiro gol. O Ararat tem 80% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Van tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Ararat e 2 vitórias do Van, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Ararat vem a 7 jogos marcando gols e o Van vem a 5 jogos sem empates. Nos últimos encontros das duas equipes, o Ararat marcou o primeiro gol na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, ele também marca o primeiro gol em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei casa para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Rapid Viena versus Austria Lustenau. Separei essa partida na Bundesliga da Áustria com over meio gol no primeiro tempo. O Rapid Viena tem 77% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Áustria tem 22%. No histórico são 10 vitórias do Rapid, 4 empates e 2 vitórias do Áustria. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Rapid vem a 8 jogos marcando gols e o Áustria vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Salzburg versus Áustria Klagenfurt. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Salzburg tem 75% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Áustria também tem 67%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do Salzburg, 2 empates e 1 vitória do Áustria Klagenfurt. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Salzburg vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Salzburg, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos também temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Anderlecht versus Elping. Separei essa partida na Bélgica com over 2,5 gols. O Anderlecht tem 74% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Elping tem 22%. No histórico são 12 vitórias do Anderlecht, 6 empates e 2 vitórias do Elping. E a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Anderlecht vem vencendo a 4 partidas e o Elping vem perdendo a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Anderlecht, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Bulgária, separei CSKA Sofia versus Beroe Stara Zagora. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Sofia tem 76% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Beroe tem 33%. No histórico são 34 vitórias do CSKA Sofia, 8 empates e 5 vitórias do Beroe. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sofia ele vem 5 jogos sem empates e venceu 4 deles, enquanto o Beroe vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sofia, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, separei Ludogorets contra CSKA 1948 Sofia. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Ludogorets tem 72% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O CSKA 1948 tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Ludogorets, 3 empates e 2 vitórias do CSKA. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o CSKA vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Rijeka versus Varaždin. Separei essa partida na Croácia com over 2,5 gols. O Rijeka tem 73% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Varaždin tem 50%. No histórico são 26 vitórias do Rijeka, 3 empates e 12 vitórias do Varaždin. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Rijeka vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida, Hearts versus Celtic. Separei essa partida com um under 4,5 gols na Escócia. O Celtic jogando fora de casa tem 67% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Hearts tem 83%. Verificando o histórico, são 84 vitórias do Celtic, 16 empates e 20 vitórias do Hearts. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Celtic vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Hearts, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Aris Salónica versus AEK Atenas na Grécia. Separei over em 1,5 gols para essa partida. O AEK Atenas tem 71% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Aris Salónica tem 72%. No histórico são 24 vitórias do AEK Atenas, 13 empates e 10 vitórias do Salónica. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Atenas vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over em 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Aris Salónica, over em 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over em 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over em 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Olympiacos versus Volos. Separei essa partida com over e 1,5 gols. O Olympiacos tem 84% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Volos tem 28%. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Olympiacos e 3 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Olympiacos vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over em 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Olympiacos, over em 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over em 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over em 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Lamia versus PAOK. Separei essa partida com over e 1,5 gols também. O PAOK tem 69% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Lamia tem 56%. No histórico são 15 vitórias do PAOK e 2 empates, e a média de gols é de cima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Lamia vem a 7 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over em 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Lamia, over em 1,5 gols em 4 das últimas 6, e nos últimos jogos nos campeonatos, over em 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do PAOK contra o Panathinaikos, que foi 1-0. Então, para essa partida, over em 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora, Ajax contra o Trash. Separei essa partida na Holanda com vitória e empate para casa. O Ajax tem 54% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Trash tem 67%. No histórico são 35 vitórias do Ajax, 12 empates e 19 vitórias do Trash. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Ajax vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Trash vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória em parte do Ajax em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Ajax, tivemos vitória em parte dele em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, vitória em parte do Ajax na maioria das partidas, e o Trash fora de casa, ele vem perdendo e empatando a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, PSV Eindhoven versus Feyenoord. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o PSV, que está jogando em casa. E na forma recente ele tem 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Feyenoord tem 78%. No histórico são 28 vitórias para cada lado e 14 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over em 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do PSV, over em 1,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over em 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Feyenoord contra o Walwijk, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu separei over em 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Hungria, separei Ferencváros versus Kecskemét. Separei essa partida com over em 1,5 gols. O Ferenc tem 71% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Kecskemét tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Ferenc, 6 empates e 5 vitórias dos Kecskemét. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes,
tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Irlanda do Norte, separei Institute versus Linfield. Separei essa partida com o mercado de vitória para fora no primeiro tempo. O Linfield tem 78% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Institute tem 61%. Verificando o histórico, são 18 vitórias do Linfield e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Institute vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Linfield vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Linfield em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Linfield venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória para fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Maccabi Haifa versus Hapoel Hadera. Separei essa partida em Israel com over meio gol no primeiro tempo. O Maccabi Haifa tem 72% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Hadera tem 33%. Verificando o histórico, são 12 vitórias do Haifa, 2 empates e 2 vitórias do Hadera. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Maccabi Haifa vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Floriana versus Goodea United. Separei essa partida com casa para vencer o primeiro tempo. O Floriana tem 88% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Goodea tem 11%. No histórico, são 7 vitórias do Floriana, 2 empates e 1 vitória do Goodea. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Floriana vem 6 jogos marcando gols e o Goodea vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, o Floriana venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória para casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sporting versus Farense. Separei essa partida em Portugal com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Farense tem 83% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Farense tem 33%. No histórico, são 5 jogos com 5 vitórias do Sporting e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Sporting vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Farense vem sofrendo nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Porto contra o Benfica. Separei essa partida com o mercado de cartões, com ambas as equipes para receber 2 cartões ou mais. Por que eu separei este mercado? Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, tivemos 2 cartões ou mais para cada equipe em quase todas as partidas. E verificando na disciplina das equipes no campeonato, a média de cartões que nós trazemos às equipes tem 2 cartões ou mais nos jogos que ocorreram, tá? E verificando o árbitro, ele tem uma média de 5 cartões por partida. Então eu acredito que teremos 2 cartões ou mais para cada equipe nesta partida, beleza, galera? O Sparta Praga tem 42% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Slavia tem 83%. Verificando o histórico, são 21 vitórias do Sparta, 14 empates e 18 do Slavia. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sparta vem vencendo a 4 partidas e o Slavia vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Sparta, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Suíça, Zurique contra o Young Boys. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada totalmente para as duas equipes e nos últimos 9 jogos temos 44% de aproveitamento para o Young Boys, enquanto o Zurique tem 39%. No histórico, são 24 vitórias do Zurique, 19 empates e 43 vitórias do Young Boys. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Zurique vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Zurique, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Besiktas versus Galatasaray. Separei essa partida na Turquia com over 1,5 gols. O Galatasaray, jogando fora de casa, tem 47% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Besiktas tem 67%.
No histórico, são 23 vitórias do Beşiktaş, 13 empates e 29 vitórias do Galatasaray. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Beşiktaş vem vencendo a 3 partidas e o Galatasaray vem sem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em todas as partidas e na casa do Beşiktaş, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Boca Juniors versus Belgrano. Separei vitória e empate para casa nesta partida. O Boca tem 57% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Belgrano tem 28%. No histórico são 7 vitórias do Boca, 4 empates e 4 vitórias do Belgrano. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Belgrano vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Boca Juniors em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Boca Juniors vem vencendo e empatando em casa quase todas as partidas e o Belgrano ele vem perdendo fora de casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, agora na Alemanha, Köln versus Bayer Leverkusen. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Leverkusen jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Köln tem 39%. Verificando o histórico, são 24 vitórias do Leverkusen, 11 empates e 11 vitórias do Köln. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Napoli contra Juventus. Separei over 3,5 cartões para essa partida. Verificando o histórico de jogos das duas equipes, temos uma média de acima de 3,5 cartões por partida em quase todas as partidas. E verificando na disciplina das duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 4 cartões, beleza? E o árbitro ele tem uma média de acima de 4 cartões por partida. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, separei Atlético de Madrid contra o Betis. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Atlético de Madrid tem 62% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Betis tem 61%. No histórico são 27 vitórias do Madrid, 15 empates e 12 vitórias do Betis. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atlético de Madrid vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Atlético de Bilbao versus Barcelona. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para ambas as equipes e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para ambas as equipes também. No histórico de partidas das duas equipes, temos vantagem para o Barcelona. Ele tem 50 vitórias, 15 empates e 14 vitórias do Bilbao. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, do Barcelona vem marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em todas as partidas. Essas outras partidas foram jogos de prorrogação, beleza, galera? E verificando na casa do Bilbao, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Manchester City versus Manchester United. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O City tem 75% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manchester United tem 83%. No histórico são 24 vitórias do City, 8 empates e 31 vitórias do United. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o United vem a 10 jogos marcando gols e o City vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora no Brasil, separei Bahia contra Jacuipense. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Bahia tem 67% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jacuipense tem 33%. No histórico são 9 vitórias do Bahia, 4 empates e 2 vitórias do Jacuipense. E a média de gols é de acima de 2 gols.
Verificando em séries, o Bahia vem vencendo a 3 partidas e o Jacuipense vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é o São Paulo contra o Palmeiras. Clássico choque rei no Campeonato Paulista. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Palmeiras, enquanto o São Paulo tem 67%. No histórico são 27 vitórias do São Paulo, 22 empates e 25 do Palmeiras. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Palmeiras vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Vasco da Gama contra a Portuguesa. Separei under 3,5 gols também para essa partida. O Vasco tem 67% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Portuguesa tem 56%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Vasco e 2 vitórias da Portuguesa. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Vasco vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E agora eu vou trazer vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para o Wellington Fênix contra o Adelaide United. Vitória, empate para casa em Deportivo Saprissa contra São Carlos. Over 1,5 gols para Salzburg versus Austria Klagenfurt. Separei over 1,5 gols para Anderlecht versus Elping. Over 1,5 gols para Olympiacos versus Volos. Vitória, empate para casa em Ajax contra o Trieste. Separei over 1,5 gols para PSV contra o Feyenoord. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Sporting contra o Farense. Ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais para Porto contra o Benfica. E separei Besiktas contra o Galatasaray com over 1,5 gols. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Manchester City versus Manchester United e Bahia e Jacuipense com over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!